Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito de um dos assuntos que saiu nos últimos dias que mais pessoas me enviaram. Eu acho que foi um dos assuntos aí que mais pessoas já me solicitaram para falar, seja nos comentários dos vídeos, seja no meu Facebook, seja no meu Instagram. Muitas pessoas estão pedindo para eu falar a respeito da chegada da quarta temporada de Rick and Morty à Netflix e por que essa chegada vai acontecer de forma tão rápida. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar agora até 200 mil inscritos, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Eu consegui, com o apoio de vocês, chegar a 150 mil inscritos e eu queria continuar contando com o apoio do público para bater a marca de 200 mil inscritos. Então, só para dar início no vídeo explicando a situação, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a quarta temporada de Rick and Morty vai sair no dia 22 de dezembro, tanto aqui no Brasil quanto em diversos outros países, como por exemplo na Austrália, Nova Zelândia, alguns outros países, também na Europa, por exemplo. Alguns países vão soltar o Rick and Morty, a quarta temporada, no dia 22. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso e principalmente explicar por que eu acho que essa quarta temporada vai chegar tão rápido até a Netflix e porque tinham surgido boatos aí de que Rick and Morty ia sair completamente da Netflix. Em primeiro lugar, vale frisar que o conteúdo da Netflix no Brasil e no restante do mundo, em cada país, o conteúdo da Netflix e de vários serviços de streaming são diferentes. Então, só explicando, nos Estados Unidos, por exemplo, Rick and Morty não passa na Netflix e sim no Hulu. Aqui no Brasil, como não existe Hulu, a Netflix conseguiu negociar para trazer Rick and Morty para passar na Netflix, para continuar passando na Netflix, enquanto nos Estados Unidos a série já deixou de passar por lá. E isso vale para cada país tem contratos diferentes com os diversos estúdios, com as diversas produtoras. Então, Rick and Morty ainda está sendo transmitido pela Netflix no Brasil, mas não está sendo transmitido em outros países. E além disso, foi confirmado alguns meses atrás que Rick and Morty ia ter uma nova casa no serviço de streaming HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner, que também, obviamente, vai transmitir conteúdo da HBO e principalmente da Turner, que é dona da Cartoon Network e, consequentemente, dona da Adult Swim também, que é a empresa que produz e transmite hoje a série Rick and Morty. Então, nos Estados Unidos, Rick and Morty vai ter duas casas diferentes, o Hulu e o HBO Max. Eu não sei por que o Hulu vai continuar transmitindo, mas ao que tudo indica, o Hulu já fechou o contrato para passar os próximos 70 episódios, todos os episódios que o Dan Harmon e o Justin Roiland assinaram o contrato para produzir. O Hulu tem contrato também para transmitir, mas não deve ser um contrato de exclusividade, porque senão somente o Hulu transmitiria esses episódios. E muitas pessoas costumam falar que a Disney é uma empresa infantil. Eu concordo, a Disney tem muito conteúdo infantil, mas a gente não pode esquecer que o Hulu faz parte do pacote. Se você quiser assinar o Disney Plus, o Hulu e o ESPN Plus junto, nos Estados Unidos você vai pagar cerca de $12, que ainda é abaixo do custo do HBO Max. E o Hulu vai transmitir Rick and Morty, o Hulu transmite hoje South Park, mas ele vai migrar para o HBO Max, e o Hulu também transmite várias outras séries adultas, porque elas não cabem exatamente no conteúdo do Disney Plus. Mas agora vamos falar por que essa quarta temporada vai sair tão cedo na Netflix no Brasil, sendo que a terceira temporada levou mais de um ano entre a saída na Adult Swim e a chegada à Netflix. Inclusive, muitos boatos estavam falando que essa nova temporada não ia sair na Netflix, ou se fosse sair, ia ser lá para junho ou julho. E só uma dúvida que muitas pessoas tiveram, muitas pessoas me perguntaram, não vai ser a temporada inteira que vai chegar de uma vez, justamente porque a Netflix escreveu a quarta temporada vai chegar no dia 22, muitas pessoas estão achando que a gente vai ver o episódio 1 ao 10 já de uma vez na Netflix. Muitas pessoas me perguntaram isso, justamente porque não ficou muito claro. Se você entrar ali na Netflix, você vai ver, você clica em Rick and Morty, aparece ali, a quarta temporada disponível dia 22 de dezembro. Mas ele não fala quarta temporada do episódio 1 ao 5, mas na minha concepção é meio óbvio que esses vão ser os episódios disponíveis, porque eles não passariam à frente do canal norte-americano, até porque as pessoas no Brasil iam gravar os episódios, iam colocar na internet, então eles iam perder muito do impacto da série lá nos Estados Unidos. Então vão ser somente os 5 primeiros episódios, provavelmente no dia 22, porque logo depois que eles transmitirem na Adult Swim, a gente já vai ver ele na Netflix.
E por que tanta rapidez comparado com as temporadas anteriores? Eu acho que é porque o Rick and Morty se tornou um sucesso tão grande aqui no Brasil e, como vocês sabem muito bem, a gente não tem muitas chances de assistir o episódio na televisão, a gente não tem muitas chances de pagar para assistir o episódio, como eu falei no meu vídeo, quando eu expliquei a respeito do grupo no Facebook, etc. O brasileiro hoje não consegue assistir Rick and Morty de uma forma legítima, então isso tudo é dinheiro que a Warner, que a Adult Swim estão perdendo com um público muito grande, que é o público brasileiro. Porque as pessoas estão assistindo Rick and Morty, eles obviamente estão vendo a quantidade de pessoas falando a respeito dessa nova temporada, a quantidade de pessoas correndo atrás dos episódios, então obviamente eles querem ganhar dinheiro com a série, e se eles não vão ganhar dinheiro através de um canal de televisão, então obviamente eles vão procurar a melhor alternativa para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir rentabilizar uma série de enorme sucesso aqui no Brasil, e a melhor forma de fazer isso é vender para um serviço de streaming. Então eles estão acelerando o processo de vender para a Netflix, porque a HBO Max vai chegar no Brasil em 2021. Então eles têm que aproveitar esse período de um ano para monetizar da melhor forma possível o contrato que eles devem ter com a Netflix para a transmissão de Rick and Morty, então nada melhor do que eles acelerarem esse processo. Então por que isso? Porque se eles fossem esperar um ano, como eles fizeram da transmissão da terceira temporada até a chegada da terceira temporada à Netflix, a gente já estaria chegando no final de 2020 e o HBO Max já estaria praticamente chegando no Brasil, porque a própria HBO e a Warner já falaram que o HBO Max chega aqui provavelmente no primeiro semestre de 2021. Então, mais ou menos o que a Amazon Prime fez aqui no Brasil com os produtos da Disney, comprando muitos produtos da Disney para transmitir, já saiu inclusive Capitã Marvel, já saiu Vingadores Ultimato na Amazon Prime, quem não tá sabendo, é um dos grandes lançamentos, e muitos outros filmes da Disney, da Pixar e etc. estão lá no Amazon Prime, sendo que nos Estados Unidos eles estão no Disney Plus, justamente porque o Disney Plus já lançou lá e não lançou aqui, mas eles precisam, de certa forma, monetizar esses conteúdos no território brasileiro, então nada melhor do que vender para um serviço de streaming. É exatamente isso que a Warner está fazendo com Rick and Morty, mas a longo prazo a gente sabe que esses filmes da Disney não vão continuar no Amazon Prime, assim como Rick and Morty provavelmente não vai continuar no catálogo da Netflix. E além disso, muitas pessoas estão perguntando se os episódios já vão sair dublado na Netflix, assim como aconteceu com as temporadas anteriores. Eu falei com algumas pessoas que eu conheço e elas não puderam me falar se vai sair dublado ou se vai sair somente legendado, então eu realmente não sei. Eu sei que a dublagem não leva tanto tempo assim para ser feita, então se eles quisessem já ter feito a dublagem, poderia, mas a gente não sabe como funcionam esses contratos, então realmente não dá para saber se a dublagem já foi feita ou não. Então, na minha opinião, a gente vai ver esse primeiro bloco de 5 episódios na Netflix no dia 22, a gente deve ver o segundo bloco logo que o segundo bloco terminar de ser transmitido nos Estados Unidos, a gente deve ver esse segundo bloco e a gente deve ficar por um ano com essa quarta temporada, até meados de 2021, quando o HBO Max finalmente deve chegar ao Brasil e a gente vai ver esses produtos que ainda restam na Netflix, a gente vai ver eles migrando para o HBO Max. Vale lembrar que não só a Warner fez isso com Rick and Morty, como ela fez isso também com Friends. Ela vendeu por mais milhões, acho que cerca de 100 milhões de dólares, todos os episódios de Friends para a Netflix continuar transmitindo nos Estados Unidos pelo período de um ano até que o HBO Max chegasse. Agora que o HBO Max está chegando, Friends vai migrar, assim como aconteceu com outros grandes seriados que vão ser transmitidos no HBO Max e que anteriormente estavam sendo transmitidos no Netflix. E eu queria saber de vocês, sabendo de tudo isso, sabendo que o HBO Max vai ter os direitos de transmissão de Friends, de Big Bang Theory, de Rick and Morty, de Senhor dos Anéis, Harry Potter, Matrix e muitos outros filmes de grande sucesso, muitas outras séries de grande sucesso, custando cerca de 15 dólares por mês. Isso eu estou falando em valores americanos, mas obviamente aqui no Brasil vai ser cerca de 30, 40 reais. Então, considerando HBO Max, considerando a Netflix, com o conteúdo que eles têm hoje, com todas as séries, com todos os filmes, com todas as propriedades intelectuais que eles têm, custando cerca de 36 reais também, e o Disney Plus, que a gente ainda não sabe qual vai ser o valor, mas com os filmes da Marvel, Star Wars, com as séries desses dois universos, qual desses 3 serviços de streaming vocês estariam mais dispostos a assinar? Lembrando também da Amazon Prime, obviamente. Eu vou colocar uma enquete aqui do lado para vocês me falarem quais desses serviços
vocês preferem se todos eles estivessem aqui no Brasil hoje. E eu vou colocar do lado os preços, eu vou colocar Amazon Prime R$10, Netflix entre R$29 e R$35, depende do seu plano, Disney Plus, que eu acredito que vai chegar no Brasil por cerca de R$20, porque a grande proposta deles é fazer justamente um serviço de streaming mais barato do que o serviço da Netflix. E finalmente o serviço de streaming HBO Max, por cerca de R$30 a R$40, fazendo os comparativos entre o preço nos Estados Unidos e o preço no Brasil. Então eu gostaria de saber de vocês quais desses serviços de streaming vocês vão assinar e vocês estão animados que essa quarta temporada vai sair na Netflix? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.